A ideia desse vídeo é muito clara, é apresentar filmes clássicos para um público que talvez não conheça tanto desse cinema mais antigo, desses filmes importantes que mudaram e moldaram a história do cinema. Esse vídeo tem algumas regrinhas. Não são os 10 melhores filmes clássicos de todos os tempos, até porque isso eu acho que seria meio que impossível de fazer, mas sem dúvida são 10 clássicos marcantes. Eu fiz essa lista até meio de cabeça, eu ia pensando nos filmes clássicos e escrevendo. Eu sei que a definição de filme clássico gera muito debate até hoje, a gente já fez até um podcast debatendo o que é um filme clássico ou não. Então, como é muito difícil definir exatamente o que é um filme clássico, o que eu fiz aqui foi pegar filmes que fazem parte dessa Hollywood clássica, então são filmes só hollywoodianos. Eu quero fazer uma lista depois com filmes importantes da Europa, da América do Sul, da Ásia também, mas nessa primeira lista eu vou fazer uma introdução só com filmes hollywoodianos da Hollywood Classic, então filmes até ali a metade da década de 60 no máximo entraram aqui para conta. E a última regra é que não entraram filmes de faroeste nessa lista, porque eu quero fazer uma lista só de filmes de faroeste, que é um gênero que dominou a Hollywood clássica. O primeiro filme é o único dessa lista que está no meu top 5 de filmes da vida, dirigido pelo subestimado, mas um grande diretor, que é o Sidney Lumet, protagonizado pelo Henry Fonda, e é claro que eu estou falando de 12 Homens e uma Sentença. O filme ele tem uma premissa bem simples, que são 12 jurados numa sala decidindo se um suspeito ele realmente é culpado do crime ou não, um crime de assassinato. E o filme inteiro vai se passar dentro dessa sala com esses jurados tentando chegar a uma unanimidade. Pode parecer muito chata a ideia desse filme, né? Tudo em um ambiente só, com 12 pessoas debatendo se um cara é criminoso ou não, se ele cometeu o crime ou não. Mas o Sidney Lumet, ele tem um trabalho espetacular aqui, como ele consegue criar diferentes núcleos dentro dessa sala e conseguir passar o tempo inteiro de um para o outro com uma câmera muito ativa. Então é um filme de um ambiente só, mas que você não consegue desgrudar o olho da tela, e ele consegue fazer comentários muito fortes com personagens excelentes. Então a gente vê que inicialmente 11 dessas pessoas acham que o cara é culpado e só um acha que não. E esse um ele começa a tentar convencer os outros, não porque ele acha que aquela pessoa é inocente, mas sim porque ele acha que eles não têm provas suficientes para condenarem uma pessoa à morte. Então traz debates muito legais, é um filme muito bem dirigido e muito bem escrito, muito bem atuado. O segundo filme da lista é um que vai aparecer em qualquer top 10 de melhores filmes de todos os tempos, dirigido pelo Michael Curtiz, protagonizado pela Ingrid Bergman e pelo Humphrey Bogart. Eu estou falando, é claro, de Casablanca, um clássico absoluto e um filme que eu quero trazer em algum momento alguma análise do roteiro dele, o porquê o roteiro dele, ao mesmo tempo que é muito sutil, é muito bem escrito. Então é um filme que vai se passar durante a Segunda Guerra, no começo da Segunda Guerra Mundial, e ele vai ser feito durante a Segunda Guerra Mundial também, algo que é meio raro, até se a gente analisar a história dele, e vai se passar em Casablanca, vai trazer refugiados aqui. Então o protagonista vai ser o dono de uma casa noturna, e ele vai reencontrar ali o seu grande amor que ele conheceu em Paris, mas agora ela está casada e querendo escapar, porque o marido dela é alguém que está sendo perseguido pelos nazistas. Então a gente vai ter ao mesmo tempo uma bela história de amor entre esses dois, entre o personagem do Humphrey Bogart e a da Ingrid Bergman, mas a gente também vai ter um lado político muito forte. E a forma como eles conseguem entrelaçar muito bem essas duas tramas é o que faz Casablanca nunca ficar chato, é o que faz o roteiro de Casablanca ser ao mesmo tempo sutil, mas ao mesmo tempo também muito relevante. O terceiro filme da lista não é o melhor musical já feito, na minha opinião, mas é o meu preferido. Dirigido pelo Stanley Donen e pelo Gene Kelly, eu estou falando de Cantando na Chuva, que também é protagonizado pelo Gene Kelly, um dos grandes nomes dos musicais ali da década de 50 principalmente. E esse é um dos primeiros filmes, ou pelo menos um dos primeiros filmes que eu vi
a abordar essa transição do cinema mudo para o cinema falado, que muitos atores tiveram muita dificuldade em fazer essa transição na época. Muitos deles não conseguiram continuar a carreira quando surge o cinema falado, e na época a gente via como muita gente achava que o cinema falado era só uma tecnologia que não ia durar muito tempo. Então a gente vai ter esse protagonista que é um grande ator do cinema mudo e que vai ter que fazer essa transição, e como ele vai encaixar no meio com a ajuda de dois personagens esse lado do musical. É ao mesmo tempo também um filme de amor, um grande romance, muito bem escrito nesse sentido também, com um romance que convence completamente e com grandes músicas, grandes números musicais que a gente pode parar e analisar só esses números musicais. Então, para quem gosta de musical, Cantando na Chuva é uma grande pedida, sem dúvida o meu musical favorito, mesmo sabendo que talvez não seja o melhor musical já feito. Se a gente fala de filme antigo, não tem como deixar de falar de Hitchcock, e eu fiquei muito em dúvida em qual filme dele eu colocava, porque eu não quis repetir diretor aqui nessa lista. Pensei em Um Corpo que Cai, pensei em Janela Indiscreta, mas eu vou ter que colocar nessa lista Psicose. Talvez dos três seja, digamos, o menos melhor, porque não dá pra falar que Psicose é o pior, porque é um filme espetacular também, e talvez seja o filme que ficou mais marcante ao longo dos anos, principalmente por causa da cena do chuveiro, que é muito relembrada até hoje. Ainda que no meio cinematográfico, muita gente vá preferir Um Corpo que Cai ou Janela Indiscreta. E eu tenho muita dificuldade em dizer qual dos três é o melhor, por mais que talvez Psicose seja o meu favorito, até por ser o filme que mudou muito a minha cabeça, e eu acho que é um bom filme de introdução ao cinema mais antigo, aos filmes mais antigos, ao cinema clássico, porque Psicose ele tem uma narrativa que continua muito atual até os dias de hoje. Então é um bom filme para você assistir e começar a entender um pouco mais do cinema clássico, mas sem ter esse baque tão grande dessa diferença de como os filmes eram feitos antigamente e como os filmes são feitos nos dias de hoje. É um grande suspense, um suspense que dura por décadas e décadas e que tem um dos grandes psicopatas da história do cinema. Eu não vou revelar muito mais do que isso, porque eu sei que muita gente não assistiu, mesmo o filme sendo de 1960, e se eu falasse mais era capaz de eu dar um grande spoiler, um dos grandes spoilers e um dos grandes plot twists da história do cinema. E como eu falei do Hitchcock, se a gente vai falar de filme antigo, a gente não pode deixar de falar de um outro grande monstro do cinema clássico, que é o Billy Wilder. Um dos meus diretores favoritos, sem dúvida está no meu top 5 da vida. O filme que eu escolhi para falar dele talvez não seja o meu filme favorito dele, mas eu acho que é o mais marcante para o cinema, e é uma obra espetacular. Eu estou falando de Crepúsculo dos Deuses, filme que vai acompanhar uma atriz que também era do cinema mudo, então aqui mais uma trama que traz essa premissa, apesar do filme ser bem diferente. Ela era uma atriz muito famosa no cinema mudo, começou a envelhecer, não conseguiu fazer tão bem essa transição para o cinema falado, e ela começa a cair no esquecimento. Aí ela contrata um jovem roteirista para tentar ajudar ela. Ao mesmo tempo, esse jovem roteirista, que é o nosso protagonista aqui, ele não é flor que se cheira, e ele vai tentar se aproveitar da situação. Então o filme vai ser muito sobre essa relação dos dois, sobre esse roteirista tentando passar a perna nessa atriz, e também muito sobre os dramas dessa atriz que viveu uma era de ouro, viveu uma época em que ela era muito conhecida, em que ela tinha fama, em que ela tinha tudo, e a gente vê como ela tá numa situação meio que de degradação pessoal por não conseguir mais ser reconhecida, por ter caído no esquecimento. O sexto filme da lista foi mais um que tinha que ter um filme desse diretor, e eu fiquei em dúvida em qual deles eu colocava. Eu estou falando do Charles Chaplin, e primeiramente eu pensei em Tempos Modernos, em Busca do Ouro, mas esses são dois filmes que são muito passados até na escola, muita gente já assistiu, são talvez os dois filmes mais famosos dele. Também pensei em Luzes da Cidade, mas como eu já falei aqui de romances, eu acabei decidindo por O Grande Ditador, filme que permanece muito atual, muito relevante e que tem um discurso final que deveria ser assistido por todo mundo nos dias de hoje, que fala da questão da empatia do ser humano que vem sendo perdida a cada dia que passa. É um filme que vai se passar ali na época do nazismo, e o Chaplin ele é muito inteligente, então ele consegue construir uma trama onde ele vai confundir
um personagem com o ditador aqui, então é como se fosse um filme no começo do nazismo ainda, antes de começar a Segunda Guerra exatamente, e fala um pouco sobre até essa ascensão do nazismo, mas ao mesmo tempo é um filme que tem esse lado mais dramático e mais social, mas é também o que o Chaplin sabia fazer muito bem, que é essa comédia mais pastelão, essa brincadeira que ele faz muito bem, essa fisicalidade que ele tem muito, então é um filme que consegue ser engraçado e consegue permanecer relevante até os dias de hoje. Em sétimo lugar, outro filme que não poderia faltar, para muitos o melhor filme da história do cinema, eu estou falando de Cidadão Kane, do Orson Welles, o grande filme da carreira do Orson Welles, ainda que não seja o único grande filme da carreira dele. Aqui, além dele dirigir o filme, ele também é o protagonista, ele faz o Kane, e é um filme que também eu gosto muito por ter esse lado jornalístico, eu estudei até ele na faculdade de jornalismo, que tem um personagem morrendo, que é o Kane, falando uma última palavra, e aí esse jornalista vai investigar para tentar descobrir o que significava essa última palavra, e aí ele vai entrevistar algumas pessoas próximas ao Kane, ele também vai fazer uma grande investigação ali, só que ao mesmo tempo tem também o personagem do Kane, que a gente vai conhecer a vida dele em flashbacks. É um filme que é muito bem dirigido, que ele não traz técnicas que são necessariamente inovadoras, porque elas não foram usadas a primeira vez no cinema nesse filme, mas foi um filme que soube aprimorar muitas técnicas, principalmente fotografia, então técnicas da profundidade de campo, como deixar muita coisa em foco em cena e conseguir trazer sentido para uma coisa que está acontecendo em primeiro plano, uma coisa que está acontecendo em segundo plano, a cena clássica ali da mãe do Kane conversando com um personagem em primeiro plano e o Kane brincando lá atrás na neve. O oitavo filme da lista é o meu filme de Natal favorito ao lado de Duro de Matar. Eu estou falando de A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, e protagonizado pelo grande James Stewart, um dos meus atores favoritos da Hollywood clássica. Esse é um filme bastante profundo em algumas temáticas que ele vai abordar, mas é também aquele filme natalino, aquele filme para você assistir e se sentir muito bem depois de ver ele. Então ele vai acompanhar um personagem que está prestes a se matar, e aí um espírito vai descer do céu, um espírito que está prestes a virar um anjo da guarda, e aí ele vai começar a conversar com esse personagem e mostrar o quanto esse personagem é importante para as outras pessoas, ao mesmo tempo mostrar os momentos felizes da vida desse personagem e tentar fazer com que esse personagem continue vivendo. O nono filme eu citei recentemente na crítica de Los Angeles Cidade Proibida por ser um dos grandes filmes noir de todos os tempos. Eu estou falando de Relíquia Macabra ou O Falcão Maltês, esse filme tem os dois nomes em português. Filme dirigido pelo John Huston e protagonizado pelo Humphrey Bogart, uma dupla também que trabalhou bastante junto, e é talvez o meu filme noir favorito. Então ele vai ter tudo que um filme noir tem. Vai ter o detetive particular, vai ter um assassinato próximo a esse detetive, e aí vai ter uma grande trama. E o que eu gosto muito nesse filme é como ele trabalha o MacGuffin dessa relíquia macabra. MacGuffin nada mais é do que uma coisa que parece ser a coisa mais importante da trama, que faz a trama se mover pra frente, mas a gente descobre que aquilo não é realmente a coisa mais importante da trama. Se vocês querem entender um pouco mais o que é isso, perguntem aí embaixo nos comentários que eu explico. Um grande filme para vocês que gostam de cinema policial, para vocês que gostam de cinema noir, não tem como perder Relíquia Macabra. E o último filme é outro que não poderia faltar na lista, filme que é muito citado até os dias de hoje, dirigido pelo Victor Fleming, protagonizado pela Judy Garland. Eu estou falando de O Mágico de Oz, um dos primeiros filmes a usar a cor aqui muito forte no cinema, em uma época em que filmes coloridos não eram tão usuais e também não eram tão baratos, por isso se fazia muito pouco filmes coloridos, e aqui o uso da cor faz toda a diferença em O Mágico de Oz, como eles vão criar dois mundos diferentes, o mundo real, a casa dela no Kansas, e esse mundo do Mágico de Oz, um deles meio que sem cor, meio amarelado, e esse segundo totalmente colorido, só que apesar desse segundo mundo parecer mais aconchegante, a mensagem do filme é muito clara. Não existe lugar como a sua casa. É também um musical, então é um filme que tem grandes músicas, tem até um plot twist final ali que eu não sei se é tanto um plot twist hoje em dia, porque é uma história muito conhecida,
mas é um filme necessário, é um filme que todo mundo deveria assistir, é um filme que ao mesmo tempo é divertido, tem esse lado da fantasia, você se sente bem assistindo, mas também tem uma questão social que a gente pode extrair dele se a gente pensar muito na época, aquela sociedade pós-quebra da Bolsa de Valores. Então é um filme que, se essa história continua sendo contada até hoje, é porque algo ela tem, e por isso o Mágico de Oz é um filme tão importante para a história do cinema. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, curtam o vídeo se gostaram, comentem aí embaixo se vocês querem essa lista de filmes clássicos que não sejam americanos, ou se vocês querem uma lista de filmes clássicos, mais uma, né, uma lista 2, também passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, Instagram, podcast, o Twitter, o meu Letterboxd. Por hoje é isso e corta.